Olá, sou Itamar Vargas e este é o nosso Ponto de Vista, um panorama das principais notícias do Brasil e do mundo, na economia, na política, na religião e também nas relações internacionais. Acompanhe o nosso canal pelo YouTube, @ItamarVargas22, curta, comente e inscreva-se também em nosso canal. Revista Oeste, Religião. Mais de 100 igrejas são incendiadas na Índia. A situação dos cristãos na Índia agravou-se desde a escalada de violência do dia 28 de abril. Segundo a ONG Portas Abertas, os cristãos étnicos, que na Índia são minoria, voltaram a sofrer com a perseguição. Mais de 100 igrejas foram depredadas e incendiadas, e mais de 300 casas, incluindo casas pastorais, também foram queimadas. De acordo com os repórteres locais da ONG Portas Abertas, mais de 15 mil cristãos tiveram de buscar abrigo num acampamento. A nova onda de violência contra os cristãos indianos, que professam a fé cristã, resultou em 17 mortos e dezenas de cristãos ameaçados de morte. Muitos também sofreram agressão física. Uma indiana entrevistada pela Portas Abertas disse: a situação das igrejas na Índia é horrível. Casas e propriedades estão em chamas. As pessoas estão vivendo com medo e sem esperança quanto ao futuro. Precisamos que vocês ergam suas vozes contra a injustiça e as atrocidades que os cristãos, segundo a ONG Portas Abertas, mais de 100 igrejas foram incendiadas na Índia. No sábado, dia 6, a onda de violência abrandou. No entanto, o risco de uma nova onda de atentados contra a vida e de invasões às propriedades dos cristãos permanece. A situação é tão grave que o governo do estado de Manipur ordenou à polícia local que dispare tiros de advertência em casos de extrema violência. A indiana, que foi testemunha dos atos de violência contra os cristãos no país, disse ainda: exigimos que o governo da Índia condene publicamente os atos de violência contra as minorias cristãs na Índia. A situação das igrejas na Índia é preocupante. Ainda sobre religião no mundo, Paquistão persegue cristãos. A perseguição religiosa no país asiático é favorecida pela legislação local e as principais vítimas são as mulheres. Quando o assunto é perseguição aos cristãos, de acordo com a ONG Portas Abertas, o Paquistão ocupa a 7ª posição na lista mundial de perseguição 2023. No país asiático, que faz fronteira com a Índia, mais de 90% da população é adepta ao islamismo, hindus, e os cristãos somam, portanto, uma minoria religiosa. A Constituição paquistanesa, contudo, determina que cabe ao Estado garantir proteção aos direitos das minorias, mas na prática não é o que acontece. A estrutura que persegue os cristãos no Paquistão começa já na fase escolar. No país, desde 1972, as escolas cristãs passaram a ser nacionalizadas, o que significa que tiveram de se submeter ao currículo escolar nacional, que obriga o ensino dos preceitos islâmicos. Assim, as crianças paquistanesas crescem sob os princípios muçulmanos e envolvidos pela discriminação contra as minorias religiosas no país. Casamentos forçados e sequestros no Paquistão. A perseguição é pior para as mulheres. No país de maioria muçulmana, as mulheres cristãs são frequentemente vítimas de sequestro. A violência sexual é apenas uma das agressões que elas enfrentam. Ainda segundo a ONG Portas Abertas, anualmente no país asiático que persegue cristãos, cerca de 1.000 meninas e mulheres entre 5 e 25 anos são sequestradas e forçadas à conversão ao islamismo. E não é só isso.
No Paquistão, as mulheres cristãs são submetidas a casamentos forçados com muçulmanos nesta sociedade que persegue os cristãos. As denúncias feitas pelas famílias das vítimas geralmente não surtem efeito positivo, porque o processo judicial dificilmente é concluído. Assim, as mulheres cristãs sequestradas são obrigadas a permanecer com os seus sequestradores. Isto porque o direito no Paquistão favorece as demandas da maioria muçulmana. Os raptores as submetem a abusos e violência doméstica, e muitas são usadas para a prostituição e entregues ao tráfico de pessoas. No Paquistão, a lei está contra as minorias religiosas. Ainda sobre religião, agora na América, Colômbia quer aprovar legislação contra os cristãos. Na Colômbia, as autoridades locais iniciaram a discussão de um projeto de lei que visa isentar a intervenção policial em assuntos inconstitucionais no país sul-americano. O objetivo é combater a crise penitenciária que assola a Colômbia, país que tem prisões superlotadas, o que preocupa os defensores dos direitos humanos. A nova lei, no entanto, ameaça a segurança dos cristãos na região. Apesar do objetivo aparentemente justo e necessário, o itinerário para alcançá-lo, porém, preocupa a população cristã local, que na Colômbia constitui a maioria. Isso porque existe a possibilidade que grupos que perseguem os cristãos no país tenham a impunidade garantida pela lei. O projeto de lei prevê a revogação dos artigos 201 e 203 do Código Penal da Colômbia, que incluem a violação da liberdade de religião, impedir ou perturbar cerimônias religiosas e danos ou lesões a pessoas durante o culto. Na prática, a aprovação da nova lei favorece a perseguição dos cristãos na Colômbia, porque a pequena base legal que os cristãos tinham a fim de se defender quando atacados ou perseguidos será extinta. Assim, crimes que violam a liberdade religiosa poderão ficar impunes. Como justificativa, o governo local afirma que o número de denúncias desses crimes é muito pequeno. Mas um pesquisador da ONG Portas Abertas, que analisou a situação, afirmou que garantir benefícios para perseguidores aumenta o problema da impunidade. Muitos desses crimes relacionados à perseguição religiosa não podem ser denunciados. Pastores e líderes que já enfrentam insultos, calúnias e pressão em silêncio, agora estarão desamparados pela justiça. A decisão é arriscada e pode gerar um aumento de ataques físicos, verbais e emocionais contra os cristãos sem nenhum tipo de punição. A proposta de lei segue em análise no parlamento colombiano. Ainda sobre religião no mundo, perseguição religiosa na China. País proíbe pais de falarem sobre religião. Neste domingo último, dia 23 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Livro. A escolha desta data está ligada ao fato de que pelo menos 2 dos maiores escritores da história, Shakespeare e Cervantes, morreram nesse dia. Não surpreende, no entanto, que o livro mais lido no mundo continue a ser, ano após ano, a Bíblia Sagrada. Mas há países nos quais o acesso às escrituras é proibido pelo governo local, como o caso da China comunista, que persegue os cristãos. Recentemente, no país asiático, uma escola solicitou aos pais dos alunos que prometessem não ensinar religião aos seus filhos. O exemplo de perseguição e intolerância contra a religião cristã na terra de Xi Jinping veio da cidade de Wenzhou, localizada na província de Zhejiang, na região leste do país. A estranha solicitação da escola primária da cidade foi confirmada por uma professora, a ONG China Aid. Esta entidade atua denunciando os horrores e os abusos do governo comunista contra os cristãos chineses. No documento que exige a subscrição dos pais, eles têm de afirmar que não professarão religião alguma, nem participarão de atividades religiosas
ou disseminação religiosas em lugar algum. O governo local exige que os pais dos alunos prometam seguir a disciplina do Partido Comunista Chinês e que não voltem a se reunir em cultos religiosos, o que inclui as igrejas domésticas, que são vistas como organizações religiosas ilegais. Em função da grande comunidade cristã local, Wenzhou é considerada a Jerusalém da China. No entanto, a medida é vista como uma grande repressão à liberdade dos cristãos. Isso porque desde 2013 há uma ferrenha campanha de destruição de centenas de igrejas e símbolos cristãos, como cruzes nas capelas. Em toda a província de Zhejiang, em 2017, segundo a ONG Portas Abertas, igrejas e acampamentos cristãos foram banidos da China. A medida da escola chinesa contraria o artigo 14 da Convenção dos Direitos da Criança, ou dos Direitos das Crianças, da qual a China é signatária. Como reação à perseguição, alguns pais decidiram cuidar da educação dos filhos em casa, no regime de homeschooling. Para além das dificuldades na escola de Wenzhou, no início de 2023, Peter Zhao Zumin, líder cristão local que havia sido preso no ano passado, voltou a ser encarcerado, agora pela 7ª vez. Ele então se recusa a participar das igrejas controladas pelo regime comunista. A China persegue implacavelmente os cristãos. Estas são notícias importantes, do mundo cristão, que todos os cristãos do Brasil, da América do Sul, América Central e Latina, todos os cristãos de todos os continentes têm que tomar conhecimento. Nós precisamos orar por essas igrejas e orar por esses cristãos. E também enviar mensagens a esses líderes políticos para que respeitem a liberdade religiosa em seus países. Somente com plena e ampla liberdade é que os países alcançarão o verdadeiro desenvolvimento social e econômico. Oremos pelas igrejas da China, do Paquistão, da Colômbia e de todos os demais países que, segundo esta ONG Portas Abertas, estão perseguindo os cristãos, como é o caso da igreja na Índia, onde mais de 100 igrejas foram incendiadas. Oremos a Deus, intercedemos por esses irmãos e vigiemos, queridos irmãos do Brasil. Esses governos comunistas, socialistas e contrários às liberdades cristãs estão se agigantando e cada ano, cada governo crescendo mais em toda a América, em toda a Ásia e também nos demais continentes. Oremos pela nação brasileira, pelo governo brasileiro e pelo parlamento e pelo judiciário brasileiro, para que tenhamos liberdade plena para professar a nossa fé, a fé cristã, proferida por católicos, protestantes e evangélicos em milhões e milhões no Brasil. Quando essa mensagem chegar a cada cristão, ao dobrar os seus joelhos, lembre-se das igrejas que estão sendo perseguidas. Orem por esses cristãos e intercedam também a Deus por esses governos. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro.